Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste aqui do canal GPOST TV. Mais um vídeo de introdução ao marxismo e a temática é a questão da gnoseologia ou teoria do conhecimento, muito importante, porque como é que nós conhecemos a realidade, né? O nosso conhecimento é verdadeiro ou não é? Ou um tema muito comum, né? Existe realmente a verdade, né? Ou então, hoje, né, diante das fake news, né? Então, é tudo verdade, é tudo mentira, o que é, certo? Então, esse é o nosso objetivo, né? Principalmente, dedico esse vídeo aos meus alunos e alunas da graduação, da pós-graduação, né? E também, né, principalmente, aos companheiros e camaradas que querem mudar o mundo, e para mudar o mundo, a gente tem que ter o conhecimento mais correto possível da realidade para procurar transformar a realidade. Então, o que seria a gnoseologia ou teoria do conhecimento? Bem, o que é gnoseologia? A gnoseologia, né, vem do grego gnosis, conhecimento, e logos, ciência. Então, a gnoseologia ou teoria do conhecimento é o estudo dos problemas fundamentais do conhecimento. Isso é muito importante, a gente ter uma reflexão teórica crítica sobre o problema do conhecimento. Parte da gnoseologia, né? A gnoseologia tem vários momentos, vários aspectos, né? Mas vamos sistematizar nesses aqui. Gnoseologia, né, enquanto tal, epistemologia e metodologia. Gnoseologia, né? Gnoseologia estuda a essência do conhecimento, a possibilidade de conhecer a realidade, as origens ou fontes do conhecimento, as formas de que se reveste o conhecimento, bem como a validade do conhecimento em geral, isto é, o que é verdade e qual o seu critério. Veja como é os aspectos do conhecimento, né? Nesse tempo agora de pós-verdade, né? Então, você tem que ter uma compreensão, né? Qual é a essência do conhecimento? Qual é a possibilidade de conhecer a realidade? Qual é a origem, as fontes do conhecimento? As formas que se dá ao conhecimento? A validade do conhecimento? É verdadeiro, não é verdadeiro? Certo? Todas essas questões não são tocadas, né, no cotidiano pelos ideólogos da pós-verdade, né, ou das fake news. Metodologia, né? O que é que seria a metodologia nesse sentido aqui, dessa primeira aproximação das questões gnoseológicas, né, ou de teoria do conhecimento? A metodologia vai, né, estudar os meios ou métodos de investigação do pensamento correto e do pensamento verdadeiro. E vai se dividir em, né, são dois aspectos aqui, dois momentos. Lógica formal e lógica dialética, né? Lógica formal, né, ou analítica, né, ou lógica dialética ou lógica concreta. A lógica formal estuda os princípios formais do pensamento. Estuda o pensamento correto, isto é, a coerência do pensamento consigo mesmo. Né? A validade seria a coerência do pensamento. Né? Então, daí a questão de ser a lógica formal, que depois no outro vídeo a gente vai explicitar mais. Né? Sempre, claro que há uma tensão, né, uma contradição entre lógica formal e lógica dialética. Né? Mas depois a gente entender que a lógica dialética não anula, não nega em absoluto a lógica formal. Ela supera a lógica formal, ela incorpora a lógica formal nos seus momentos, né? A lógica dialética, certo? Então, há certas coisas que é sim ou não, certo? Há certas coisas que você apoia o fascismo ou você apoia a democracia, né? Ou você apoia a verdade ou você apoia as fake news, e assim por diante, né? Então, a lógica dialética, né, nesse sentido, né, de superação da lógica formal, estuda as condições subjetivas objetivas do conhecimento da realidade, com o fim de alcançar a verdade objetiva. Estuda o pensamento verdadeiro, isto é, a correspondência entre o pensamento e a realidade objetiva. Veja, a lógica formal estuda o pensamento correto, a coerência do pensamento com ele mesmo. Mas a lógica dialética vai além disso. A lógica dialética vai relacionar o pensamento com a própria realidade objetiva. Se o pensamento expressa as determinações, os processos reais que acontecem na realidade objetiva. Então, a lógica dialética procura expressar
a realidade, porque para você transformar a realidade, você necessita principalmente compreendê-la, certo? Mais adiante, né? Então, o que seria o conhecimento? Né? Todo conhecimento, isso é importante, representa uma relação entre o sujeito cognoscente, né? O que é o sujeito cognoscente? O sujeito que conhece, né? De uma maneira mais abstratamente, né? A consciência, a razão, né? Dos indivíduos concretos. Eu quero destacar aqui que mente, consciência e razão não são entidades desencarnadas, né? Só podem existir socialmente, né? E também indivíduos concretos. Então, aí, nas nuvens, né? A gente fala razão, parece que é uma coisa desencarnada, abstrata, ideal. Não, a razão é um atributo dos seres humanos concretos. Né? Então, todo conhecimento representa uma relação entre o sujeito cognoscente, a mente, a consciência, a razão, e o objeto conhecido, que são os fatos, os fenômenos, os objetos e os processos da realidade. O conhecimento pode significar tanto o processo de conhecimento como o produto desse processo. Como processo, o conhecimento pode ser entendido como sendo o reflexo e a reprodução do objeto na mente. Isso é essencial. Né? Então, como processo, quando eu entendo conhecimento, né, ele é o reflexo e a reprodução da realidade objetiva na mente. Né? É uma reprodução, é um reflexo que não é um reflexo do espelho, né? É um reflexo que é aproximativo, é um reflexo que é um reflexo do sujeito, nesse sentido é criativo, o sujeito é ativo, né? E reproduz, né? Procura reproduzir aproximadamente o objeto, né? Parcela da realidade na mente, né? Com o objetivo, é óbvio, de intervir na própria realidade. Né? Porque o ser humano é um ser ativo, não é um ser meramente contemplativo. Né? Também pode ser entendido, né, o conhecimento como produto, né? Como produto. Né? Há, por exemplo, os conhecimentos sensíveis e racionais, certo? Só um exemplo de tipo de conhecimento que é, nesse sentido de produto, resultado de um processo de conhecimento. Né? Então, o processo de conhecimento produz, né, certos conhecimentos que são contrapostos, né, são colocados para serem validados pela própria prática social, pela própria realidade. Tá? Então, se vocês gostaram, deixem o like, certo? Indiquem esse vídeo e, o mais importante, né, comentem e façam propostas de outros vídeos. Se tivermos condições, nós faremos para tirar as possíveis dúvidas. Até o nosso próximo vídeo.